Após sustentar o patamar de $20 mil na sequência da divulgação da ata do Federal Reserve, o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, o Bitcoin, BTC, passou por um rally de alívio na noite de ontem e chegou a atingir $22.500, em alta de 6%. A alta esfriou desde então, com a criptomoeda mantendo o preço em $21.527 às 7 horas, e em 24 horas, os ganhos são de 4,7%. O salto pode estar ligado ao movimento de traders que, segundo a Bloomberg, tentam se antecipar às decisões do Fed e já começam a apostar em cortes na taxa de juros da economia americana a partir de 2023. Diante disso, parte do mercado considera que o comportamento hawkish, a favor de aumento dos juros, de Powell tenha chegado ao pico. O mercado como um todo está subindo, já é o terceiro dia de alta na bolsa americana, muito visto pela ausência de mais notícias, conta o analista Andrei Nouzzi. Especialistas, no entanto, seguem divididos quanto à possibilidade de o Bitcoin e as criptomoedas no geral já terem de fato chegado a um fundo de mercado. Não vejo o cripto se recuperando instantaneamente, diz Takaaki Koto, chefe global de trading da exchange de criptomoedas japonesa Bitflyer. Muitas questões estão sendo abordadas e por empresas cripto, seja corte de custos ou apenas aumento da conscientização sobre gerenciamento de riscos ou apenas a melhoria da confiança no sistema, seja por meio de regulamentação ou estabilidade, explica Koto. Essas coisas levam tempo. Mas com os criptoativos tudo isso acontece em velocidade muito maior. Pode acontecer mais cedo do que no mercado tradicional. O especialista se refere à crise enfrentada por diversas empresas do setor, que vem sofrendo problemas de liquidez, seja porque têm ativos presos em derivativos que depreciaram em relação ao ativo subjacente, ou porque concederam empréstimos a players que perderam dinheiro em produtos de investimento altamente arriscados, como o hedge fund Three Arrows Capital, o 3AC. Mineradores também enfrentam um momento delicado. A Compass anunciou nesta semana que demitiu 15% de seus funcionários e cortou a remuneração dos executivos para enfrentar a crise das criptomoedas. Já a Celsius, empresa que bloqueou saques de clientes em junho, deu a impressão de que está tentando acertar as contas ao depositar $450 milhões em colateral de um empréstimo nos últimos dias, evitando uma nova liquidação. No entanto, a plataforma cripto foi flagrada depositando o equivalente a $500 milhões em Bitcoin em uma exchange, levantando a suspeita de que $500 milhão na criptomoeda pode ser liquidado a qualquer momento. Por outro lado, traders estão de olho em um indicador técnico que estaria próximo de apontar um possível fundo de mercado para o Bitcoin. O indicador foi criado para visualizar a fraqueza do preço da criptomoeda ao longo do tempo, mas, historicamente, coincidiu com o fim de períodos prolongados de baixa. Enquanto um sinal mais claro de alta não vem, especialistas seguem recomendando cautela em meio a saltos repentinos. Continuo achando que toda alta gera oportunidade de venda e, por isso, tende a não durar muito, aponta o trader e investidor Vinícius Terranova. Veja as principais notícias do mercado cripto desta sexta-feira, 8. Tesouro dos Estados Unidos publica esboço de regulação global de criptoativos. O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos publicou ontem uma ficha técnica descrevendo como poderia trabalhar com reguladores estrangeiros para lidar com o setor de criptomoedas. O documento é o primeiro relatório publicado pelo departamento como resultado da ordem executiva do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sobre criptomoedas. A proposta se destina a garantir que os principais valores democráticos da América sejam respeitados, apontando para o consumidor, proteção dos investidores e das empresas, a segurança do sistema financeiro global e a interoperabilidade. No relatório, o Tesouro aponta ainda como objetivo reduzir o uso potencial de criptomoedas para financiamento ilícito, promover o acesso a serviços financeiros, apoiar o avanço tecnológico e reforçar a liderança dos Estados Unidos no sistema financeiro global. Empresa acusada de ocultar patrimônio do 3AC nega vínculo com hedge fund. A TPS Capital, que já se descreveu em sua página do LinkedIn como braço de negociação de balcão, o OTC, da Three Arrows Capital, disse que é uma empresa independente com administração separada. Em comunicado divulgado via Twitter nesta semana, a TPS tenta se distanciar do hedge fund que pediu falência em Nova York. A empresa que opera uma mesa OTC é acusada de ocultar patrimônio do fundo de criptomoedas. A TPS é uma entidade legal independente e suas operações são separadas e distintas das do 3AC, afirmou a nota. A TPS é administrada por uma equipe de gerenciamento separada e opera seus principais negócios sem o envolvimento do 3AC ou de seus diretores. Hacks e fraudes em cripto fizeram sumir $670 milhões em 3 meses.
Projetos de criptoativos, incluindo protocolos de finanças descentralizadas, registraram um prejuízo impressionante de 670,7 milhões de dólares apenas nos últimos 3 meses, aponta um relatório da Immunefi, empresa especializada em segurança cripto. Os valores foram principalmente desviados por fraudes aplicadas pelos próprios criadores do projetos, ou por meio de ataques hackers realizados no segundo trimestre de 2022. Os casos mais notórios são os hacks contra os projetos Bestial, Mirror Protocol, Fei Protocol e Harmony Horizon Bridge, este com o suposto envolvimento de um grupo hacker ligado ao governo norte-coreano.